também do Palmeiras, que representa a chegada de John Arias ao Verdão e não deve parar por aí. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, de olho em zagueiro do Grêmio. Do Palmeiras, de olho em lateral, contratado pelo Wolverhampton. E as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. John Arias, enfim, é novo reforço alviverde. O anúncio aconteceu nesse sábado, operação de 25 milhões de euros fixos, mais quase 5 milhões de euros em impostos e mais 2 milhões e meio de euros em comissão. O pacote final da contratação de John Arias será de 32 milhões de euros. Reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos mais caros do futebol brasileiro. A percepção dentro e fora do Palmeiras é de que a chegada do Arias muda o patamar alviverde, mesmo levando em consideração que o Arias ocupa uma mesma posição do Alan, um dos principais destaques do time. A tendência é que o Palmeiras, com o reforço de alguém que brilhou demais com a camisa do Fluminense, seja bem mais competitivo. E o Palmeiras promete não parar por aí a busca por um zagueiro, embora as tratativas ainda não tenham avançado, e o Palmeiras pretende fechar o mais breve possível com o primeiro volante. Vale contar também que a janela de inscrições por aqui se encerra em 3 de março, embora exista uma brecha que permita por quase mais um mês a contratação de jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais por aqui. Você, torcedor palmeirense, pensa o que sobre o Arias? Vai dar certo? Foi bom reforço? Vai ter desempenho melhor, por exemplo, do que Andréas Pereira e Vitor Roque, os outros reforços mais caros da história alviverde? Já usa espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo o Wagner Leonardo para o Grêmio. O Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo. A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Bora falar agora sobre Luiz, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada. Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luiz não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. Preciso te contar que o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais investiu na janela de contratações do início do ano. Somente a Inglaterra, com um investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais. E a Itália, através dos seus clubes do Calcio, com 1 bilhão e 400 mil, gastaram mais que os times brasileiros. É bem verdade que a gente pode ainda ter o Brasil ultrapassando a Itália nos próximos dias. Nesse momento, o Brasil já tem um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, já inclui nessa conta a contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo. John Arias está muito perto de virar reforço alviverde. O Palmeiras vai desembolsar 155 milhões de reais, o que faria com que a conta do Brasil chegasse a 1 bilhão 370 milhões de reais.
ficando bem próximo da Itália. Como a janela por aqui só se encerra em 3 de março, ao contrário das principais ligas europeias, é natural que o Brasil assuma, dentro de algum tempo, o segundo posto no mundo entre os países que mais investiram em contratações, números que impressionam e mostram como o futebol brasileiro se reestruturou e tem feito sucesso. Só para completar, outro número assombroso. Esse 1 bilhão 200 milhões de reais investido pelo futebol brasileiro se torna ainda mais significativo se a gente comparar com os outros 9 países que compõem a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. É que esses 9 países gastaram com reforços nesse ano de 2026 apenas 152 milhões de reais. A contratação do Arias, por si só, é mais do que todo o investimento feito por clubes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, do Equador e companhia limitada. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas nessa temporada 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Ah, tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. Deixa eu... o Luigi é um atacante do Palmeiras, formado na base, não tem conseguido render no time principal, né? O Palmeiras acaba de voltar atrás numa negociação que estava muito próxima de ser fechada. O Luigi tinha tudo acertado para virar reforço do Al Ittihad, da Arábia Saudita, tá? A proposta do Al Ittihad era de 2 milhões de euros por empréstimo de um ano, com opção de compra avaliada em 8 milhões de euros. Salário de 2 milhões de euros por temporada. Isso daria quase 1 milhão de reais por mês. Com a lembrança de que hoje o Luigi deve ganhar algo na casa pouco inferior a 100 mil reais. O cara teria a chance de multiplicar o salário dele por 10. Na última hora, o Palmeiras recuou e desistiu do acordo, tá? Não se sabe ao certo motivo. O Atlético segue interessado, mas as conversas estão frias, tá? Estão frias. Então, basicamente esse o panorama do Luigi. O Luigi esteve muito perto de ser emprestado para o Al Ittihad, tá? Da Arábia Saudita, 2 milhões de euros mais 8, se fosse comprado. No final das contas, o acordo não aconteceu. O Valdene Novaes. Nicola, quem mais vem ao Palmeiras? O Arias está contratado, será anunciado assim que fizer exames médicos. Palmeiras e o Wolverhampton estavam trocando últimas minutas do contrato. É um contrato de 25 milhões de euros fixos, mais 18% de comissão, 18% de impostos, mais 10% de comissão. A gente está falando de um contrato de 32 milhões de euros. Muito dinheiro envolvido. Diante de tudo isso, demora mesmo, tá? Assim que o Arias for liberado, ele vem para o Brasil, faz exames médicos e assina contrato de 4 temporadas, vai receber na casa dos 2,5 milhões de reais mensais. O Palmeiras consultou o Wolverhampton para falar sobre o Pedro. Pedro é um lateral direito de 19 anos de idade, que havia sido revelado no esporte. Ele, inclusive, foi a maior venda da história do esporte.
Pedro Lima. Ele se muda para o Wolverhampton, futebol inglês não joga tanto, vai emprestado para o Porto B, onde vai só mais ou menos, ele volta para o Wolverhampton, tem 3 jogos na atual temporada, entrou no minuto final de um jogo, entrou no minuto final de outro jogo e disputou mais 7 minutos num jogo da Copa da Liga Inglesa. Não está conseguindo espaço e o Palmeiras, com dificuldade na lateral direita, cogita contratá-lo. O Palmeiras também busca um volante, o Fred, do Fenerbahçe, foi alguém de quem já falei, né? O Leonardo Limeira, Nicola, em janeiro, a informação que eu tenho é de que o Arias não retornará ao Brasil nessa janela. 3 semanas depois, Arias está perto de ser anunciado como reforço palmeirense. É verdade, Leonardo, mas só para entender e contextualizar. Desde janeiro, o Wolverhampton perdeu mais 4 ou 5 jogos, se afundou na zona do rebaixamento e não tem mais chance de escapar. Hoje, inclusive, a principal briga do Wolverhampton é para não ter a pior campanha da história da Premier League. Tá? O time tem 8 pontos. Vou até pegar aqui a classificação, só para a gente contextualizar. Acho legal até para vocês entenderem. São 8 pontos conquistados depois de 24 rodadas, tá? O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Nottingham Forest. Então, 8 para 26, a gente está falando de uma diferença de 18 pontos. Ou seja, o Forest foi rebaixado. Se o Forest, nesse período de 3 semanas, tivesse tido resultados um pouco melhores, a ideia era mantê-lo. Beleza? E só para completar, né? O Palmeiras precisou pagar 8 milhões de euros a mais do que o Wolverhampton desembolsou para tirar um dos principais jogadores da América do Sul. Olha que loucura. O Arias sai do Brasil grandão, gigante, vendido por 17 milhões de euros. Vocês vão lembrar, né? A discussão era se o Arias ou o Arrascaeta, quem era o melhor jogador em atividade no Brasil. Ele vai para a Premier League por 17 milhões de euros. 7, 8 meses depois, o Palmeiras o compra gastando 8 milhões de euros a mais do que o Wolverhampton. Importante registrar que o Fluminense vai ter direito a 800 mil euros desse negócio. O Flu ficou com 10% da mais-valia. Se a mais-valia foi de 8 milhões de euros, mais-valia é o lucro, né? Vão sobrar para o Fluminense 800 mil euros. É isso aí, rapaziadinha. Mais um vídeo importante aqui no canal. Informações do Palmeiras aí, cortes com o Jorge Nicola, trazendo as últimas informações do Verdão para te manter sempre muito atualizado. Fortalece com o like, se inscreva no canal, muito importante para o nosso trabalho. E assim que pintar mais notícias, a gente volta, fechou? Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui.